Quem sabe uma banda agora, um elefante passando, um avião. Hoje a gente vai falar sobre 5 elementos que são quase um tabu dentro da escrita criativa. Ser intuitivo é mais do que deixar que a imaginação voe solta. Isso é criatividade. A intuição é aquele clique, aquele elemento, aquele ponto-chave que amarra ideias. Nem todo escritor é intuitivo. Aliás, é uma grande minoria dos criativos que também são intuitivos. Na maior parte dos casos, é muito estudo, muita leitura e muita técnica que permitem ao escritor concatenar ideias de uma maneira criativa, colocar sua criatividade em pauta na hora de criar uma história. A intuição chega no momento em que o escritor se permite unir a estrutura de pensamento, a estrutura racional e lógica com o sentimental, com a estrutura de sentimento que aquele personagem ou aquela cena necessitam. É essa perfeição de união, é esse ponto perfeito em que o racional e o emocional se juntam para dar transparência àquele personagem ou credibilidade àquela obra. E ser intuitivo durante a escrita também é um treino. É saber jogar com a mobilidade racional. A gente vai fazendo e se acostumando a fazer essas ligações do racional com o emocional cada vez mais fluidamente, cada vez com menos amarras. E é isso, na maioria das vezes, que diferencia uma história estruturadinha, toda racional, daquela que é intuitiva, daquela que o autor se deixa emocionar junto com o seu personagem. Segundo tabu, a autenticidade. Notem, eu não disse originalidade. Por quê? Porque nesse tempo todo de arte no mundo, vamos dizer que 6.000 anos pelo menos de arte no mundo, todo mundo já fez tudo o que fosse possível. Todas as ideias já existem, todas as ideias já foram colocadas ou em papel, ou em música, ou em quadros, ou em qualquer outra plataforma de arte. Não, você não vai ser original. Se você não pode ser original, você precisa ser autêntico. O que é isso? A autenticidade é trabalhar uma ideia comum, uma ideia que um monte de gente já teve, de uma maneira só sua, uma maneira única. A autenticidade de um texto quer dizer fluir pela história de uma maneira que ainda ninguém fluiu. Nós podemos ter o romance entre o menino e a menina que se encontram, se apaixonam e vivem felizes para sempre, contada de 1001 maneiras diferentes. Essa 12ª maneira é a sua autenticidade colocada na história. Não precisa ser original. Não trabalhe pela originalidade, porque é muito difícil. Tudo bem, pode acontecer, mas é muito, muito, muito raro que uma ideia ainda não tenha sido pensada por ninguém. O que você pode fazer é trabalhar essa ideia da sua maneira, e essa sua maneira é autêntica, é original. Terceiro tabu. Se eu escrevo ficção, eu não preciso de pesquisa. Isso, além de um tabu, é um erro. Todo livro, seja qual for a temática, precisa de pesquisa. Ah, mas eu vou escrever um livro sobre ficção fantástica e é um mundo paralelo lá em Alpha Centauro. Ah, mas eu vou escrever uma ficção fantasia e de bruxas e não tem nada a ver com nada que eu vi na Terra. Mesmo assim, você vai ter que ter um parâmetro. Esse tipo de informação que é criada tem que ter uma base para a criação. É impossível tirar tudo da cabeça se você nunca viu aquilo. É impossível pensar no cheiro de uma maçã se você nunca viu uma maçã. A pesquisa vem para complementar a criatividade. É muito bem-vindo que a gente tenha na nossa bagagem cultural, na nossa bagagem de conhecimento, material criativo para inventar um povo, para inventar uma cultura que ninguém nunca pensou, para desenvolver personagens que sejam realmente autênticos.
Presta bem atenção. Pesquisa não é cópia. Nós não vamos pegar um livro do Tolkien e sair criando elfos iguais. Eu posso criar os meus próprios elfos ou alguma coisa parecida com elfo sem necessariamente estar copiando um autor, mas eu tenho essa referência, e essa referência que eu já trago na minha bagagem veio através de pesquisa. Ler um livro, de que gênero seja, de que subgênero seja, é pesquisa. Quarto tabu, esse eu sei que muitos adoram. A gente vai falar de Jornada do Herói. Sim, eu já vi muito autor querendo fugir da métrica da Jornada do Herói. O meu livro não vai ser assim, o meu protagonista não vai passar por isso, isso é batido e isso é clichê e todo mundo faz igual. O que acontece? Quando a gente vai estruturar um livro, vale a mesma regra que para o vinho. Tem que conhecer para depois transcender. Ou seja, tu conhece a regra para depois burlar a regra. A Jornada do Herói não foi criada para engessar uma narrativa. Não, ela foi, na verdade, observada dentro das narrativas. A maioria dos livros tem a Jornada do Herói embutido de uma forma ou de outra e segue a sequência, mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar dessa métrica. Desde os gregos, é assim que se faz histórias e é assim que as histórias funcionam. Hollywood até hoje usa isso, a Disney usa isso, os quadrinhos usam isso e a grande maioria dos escritores contemporâneos usa isso. Seja como for, a gente sempre vai cair em alguma dinâmica da Jornada do Herói, que é o conhecimento da missão, a rejeição da missão, a aceitação da missão, a descoberta do mestre, e assim vai até a conclusão. Mesmo que se inverta isso, conhecendo a jornada passo a passo, subvertendo todos os passos, você ainda vai estar trabalhando dentro da Jornada do Herói. Não tem como escapar. Então, desiste, tira isso de cabeça, esquece. Na hora de escrever, apenas escreva. Não é tão importante assim usar ou não determinada métrica, isso é muito racional. Lembra, a intuição também faz parte. Deixa espaço para a criatividade. E se essa sua criatividade te levar para o lado da Jornada do Herói, tudo bem. Talvez o livro que você esteja escrevendo nesse momento necessite desse caminho. Lembra que não é porque todo mundo faz que a coisa é ruim. Não é porque todo mundo faz que você tem que subverter essa ordem. Ao contrário, se todo mundo faz, é porque está dando certo. Quinto tabu, rotinas de escrita. E aqui eu vou começar dizendo não, você não precisa ter um cantinho perfeito, uma hora perfeita, silenciosa, uma xícara de café e uma música clássica tocando para poder escrever o seu livro. Não tem. Se a ideia vem, é naquele momento. Grava no seu celular para ouvir depois, manda uma mensagem de WhatsApp para você mesmo, não perde aquela ideia. Se o momento de escrever for às 2 da madrugada ou às 2 da tarde, tanto faz. E se eu não tenho um lugar perfeito e tal, arrumadinho, eu não posso escrever. Bobagem. Quando a criatividade bate na porta, a gente não pode virar as costas para ela. Escritor nenhum, criativo nenhum faz isso. Se você quer mesmo ter um ritmo de escrita, deixa que essa escrita comece a vir na hora que ela tem que vir. Lógico que se você for uma pessoa muito regrada e conseguir escrever das 8 às 6 todos os dias no mesmo horário, com o mesmo ritmo, excelente, tem muita gente que é assim. Agora, se você não for, não force. O importante na hora da escrita é não tente imitar uma padronagem que não é a sua. Isso só vai dificultar no processo criativo. Quanto mais forçada uma situação, menos criativa ela é e menos criatividade aflora. Por quê? Porque ela nos limita ao racional, ao racionalizar a situação e não deixar a ideia fluir. Escrever bem é muito mais do que ter uma letra bonita. Claro que é ótimo ter uma caligrafia bonita, legível, com aquela letra toda redondinha e rebuscada. Bom, eu não tenho. Será que isso atrapalha na hora de escrever? É claro que não.
Parece uma bobagem isso que eu disse agora, mas essa é uma das muitas obviedades que travam um escritor na hora de criar um texto. São muitas as maneiras que os escritores, principalmente os iniciantes, encontram para procrastinar a literatura, para de alguma forma deixar de escrever o que eles gostariam de estar escrevendo. E não são só os iniciantes que fazem isso, a gente sabe que há autores que eles colocam todo e qualquer empecilho para não terminar uma obra. Um bom exemplo disso é o R.R. Martin, que até hoje não terminou Guerra dos Tronos. Literatura é arte através da escrita, das letras. A literatura é a fusão da capacidade emocional e da capacidade intelectual. É uma das muitas plataformas que o ser humano desenvolveu para expressar a sua criatividade. Criatividade não está nas pontas dos dedos. Em uma caligrafia bonita, por exemplo, ela está na mente, ela está no coração, ela está na pesquisa, ela está na leitura, ela está no conhecer, desvendar e inventar novos mundos, novas pessoas. A gente também pode dizer que a literatura de ficção é a arte da mentira. É a arte de mentir bem, porque quando o leitor adentra aquele universo literário, aquele universo ficcional, para ele aquilo é verdade. Ou seja, a gente está fazendo com que ele acredite numa mentira que a gente inventou. E quanto mais astuto, melhor o mentiroso. Mente melhor aquele que pensa mais rápido. Mas acreditem vocês, pensar na literatura como o ato de um mentiroso também é um jeito de tolir a criatividade, de tirar a minha emoção ao escrever uma obra ficcional. Na literatura a gente pode sim se valer dessa máxima da mentira para o bem, para ter uma ideia e tirar uma pessoa por determinado momento de uma realidade, transportá-la a um mundo de faz de conta, um mundo fictício, um mundo novo e real.